A gente está aqui em Ribeirão Grande para conhecer tanta coisa que tem nessa região e agora nós vamos fazer uma visita para uma casa historicíssima, uma casa que tem aproximadamente 250 anos. Quem vai contar a história para a gente é o Cláudio Balaio. Pode entrar que a casa grande é sua. Opa, então vamos entrar por aqui e encontrar ele ali, ó. Vem cá, Zamar. Olha isso, que beleza. Isso aqui é, Cláudio, isso aqui é tudo original. Tudo bem, Heitor? Tudo bom? Prazer recebê-lo na nossa cidade. Ah, o prazer é nosso de estar conhecendo tanta coisa bacana, cara. Isso, obrigado. Isso aqui, Cláudio, é tudo original. Exatamente. É uma casa de taipa. Uhum. Existem várias vertentes. Uma vertente é que era pousada de tropeiros e a outra é que era lugar onde ficavam os escravos da região. Eu sou mais uma casa sede de uma fazenda. Não seria de uma fazenda, de um povoado, vamos dizer assim, de um povoado. Eu sou mais pelo tropeirismo, porque a nossa região não é uma região produtora de cana-de-açúcar nem de café. Agora mineradora, sim. Mineradora, muito mineradora. Você estava falando que tem ouro por aqui. Isso. Então, ainda preserva-se toda a estrutura inicial da Casa Grande, uma construção de mais ou menos 250 anos. Uhum. Nós podemos observar cabides onde os tropeiros penduravam as celas, as cordas, os arreios. Certo? Os apetrechos. E é uma casa grande alta, relativamente alta. Quando você fala que poderia ser um lugar para colocar os escravos, poderia ser um lugar de comércio de escravos aqui? De comércio. Poderia ser as duas coisas? De pousada. Poderia ser as duas coisas. Uma pousada de tropeiro onde também se comercializavam pessoas? Também. Ou seja, são paredes carregadas de história. Porque que houve uma intensa exploração de ouro no século XVII, houve. Uhum. Nós estamos aqui nas nascentes do rio Paranapanema, um rio que produziu-se muito ouro aqui e nós estamos perto do litoral, perto de Iguape, nós estamos perto de Registro, entendeu? Até Ribeirão Grande faz divisa com Iporanga, que é do Vale do Ribeira, né? Então... E a atividade econômica passava foi muito rica aqui então. Em termos de minério, né? Minério de ouro. E existe vestígio, até hoje, no Rio das Almas e no Rio Paranapanema, de batear ouro. Eles desviavam o rio, fazia grandes muralhas de pedra, bateava e retirava o ouro. O ouro era coletado aqui, na nossa região. Esse ouro coletado ia através de mulas, baldeando através de tropa, atravessava o sertão, que existe até hoje. Nós temos a Mata Atlântica, que é esse sertão que faz divisa entre essa região aqui de Sorocaba e a região do litoral, Iguape, Sete Barra, Registro. Então eles coletavam todo o ouro aqui no Alto Paranapanema, levavam para Registro, registravam o ouro, ia para Iguape, de Iguape o ouro ia para a Espanha, para Portugal. Pergunta de ignorante, o nome da cidade de Registro vem dessa atividade? Exatamente, de todo o registro que era feito da coleta de ouro na região do Vale do Paranapanema, que consiste São Miguel Arcanjo. Porque o que os bandeirantes faziam para batear ouro? Os bandeirantes chegavam num determinado local, claro, eles iam procurar os menores rios, os afluentes dos rios grandes. O rio Paranapanema é um rio grande. Então, os seus afluentes também continham ouro. Eles usavam os afluentes, que eram um rio menor, para fazer o fechamento, para fazer aquelas muralhas de pedra, para poder bater ouro. Era tudo manual naquela época, né? 1700... Mais artesanal. Tinha nada industrial, né? E aí eles bateavam o ouro, retirava todo aquele ouro dos afluentes do rio Paranapanema, por isso que está incluso todos esses municípios. São Miguel Arcanjo, Apiaí, Guapiara, que faz parte dessa Mata Atlântica aqui, que são mais de 120 mil hectares, que é a Chitué, a Parque Intervales e que vai até Carlos Botelho, que está na sede de São Miguel Arcanjo. E uma coisa que a gente veio da palestra aqui em Capão Bonito,
2 dias atrás. E uma coisa que eu aprendi, que foi muito interessante, que até então os meus referenciais de tropeirismo estavam mais ligados à região do Vale do Paraíba. E aí tem aquela informação de que as mulas aguentavam andar carregadas mais ou menos uma distância de 25, 30 quilômetros. E isso determinou a distância entre as cidades do Vale. E aí aqui o Marcelo, né? Marcelo. Que cuida das tropas, que ainda mantém a prática do tropeirismo. Ele tem um aparato de objetos de tropeirismo ainda. Ele explicou que a distância que as mulas, que as tropas aguentavam andar era de 60 quilômetros, mais ou menos. 50, 60 quilômetros. 50, 60 quilômetros. Porque eram tropas chamadas de mula chucra, tropas chucras. Tropas chucras eram as tropas de comercialização das mulas, elas não andavam necessariamente carregadas. Existia 2 modalidades, né? Uma mula chucra, que era para comercialização, porque a feira que havia em Sorocaba, aí as pessoas adquiriam aquelas mulas, ia para Minas, ia para o Rio de Janeiro, estendia, certo? Elas vinham do Rio Grande do Sul. Passava por Capão Bonito, Itapetininga, Sorocaba. E a distância entre essas cidades é mais ou menos 60 quilômetros. E essas mulas, consideradas chucras, eram vendidas nesse grande mercado de mulas que existia em Sorocaba. E a segunda tropa eram tropas de carga, que traziam as comidas, que levavam as comidas. Basicamente, a comida dos tropeiros, o que era? Toucinho, carne seca, farinha, muita farinha, né? Rapadura. Então, rapadura, produto de cana. E aí eram chamados de tropas de cargas. Voltando aqui a esse espaço, nós temos 4, aliás, um espaço central aqui, né? Aí tem um cômodo ali, outro ali, outro lá. São 3 cômodos. São 3? São 4 cômodos. 4 cômodos. Agora tem um muito curioso aqui, queria pedir para a Isamara vir filmar aqui, que ele tem um mezanino, né? Isso. Esse mezanino não é original, o Cláudio estava explicando que ele já foi mexido, né? Mas ele reproduz o que provavelmente existia aqui originalmente. Aqui, mais um cabide, todos os quartos existe um cabide desse. Isso daqui é original, desde quando houve a construção. Eu penso em mais de 200 anos. Né? Certo. Aqui que poderia ser o lugar para o pessoal dormir. Para o pessoal dormir, ou para esconder uma carga, ou para guardar uma carga, porque não existia móveis. Muitos poucos móveis. Né? Pode ver como esse material aqui é tudo talhado no machado. Olha para você ver essa, por exemplo, essa viga aqui, ó. Uma viga que praticamente é uma árvore toda, né? É um tronco da árvore. Então, é um tronco de uma árvore inteira. Isso aqui é tudo talhado no machado, não tinha móveis. Ferramentas muito rústicas. Provavelmente aqui seria para colocar o pessoal para dormir, para guardar alguns objetos, né? Perfeito. Mas é bem característica, é bem interessante essa construção, é muito interessante. Muito interessante. Eu vou falar para você que, assim, nasci numa cidade bem antiga, né? Itu é de 1610 e a gente tem lá a Casa do Bandeirante, a Chácara do Rosário, que é bastante antiga. A gente tem várias casas de fazenda, de café. Agora, uma casa com essas características, eu me lembro, acho que de ter entrado em uma delas só, e nem foi na região de Itu, não me lembro aonde. É uma casa realmente muito antiga. Muito antiga. Uma casa que traz todo esse estofo de história mesmo. É uma casa que está tombada pelo Conde Fátio. Nós estamos esperando que os técnicos venham até a cidade para dar continuidade na reforma, né, na reestruturação, né? Para que realmente seja uma casa de visitação no tempo. Dos estudantes. Dá vontade de fazer de conta que a gente entra aqui e consegue ver. Isso mesmo. Volta a 1700, 1800. Descobrimento do Brasil. Exatamente. Beleza. Bom, Cláudio, obrigado por explicar tudo isso. Agora tem mais Cláudio Balaio, porque a principal atividade que fez esse homem uma celebridade, um cara famoso, é o que a gente vai filmar daqui a pouquinho, mostrar para você, que é o rojão. Então, Cláudio, depois que a gente esteve lá na Casa Grande, mostrando aquela maravilha, vamos falar então de um produto aqui que é mais que um produto, é uma obra de arte.
Cláudio é um defensor, o propagador de uma iguaria, que é isso aqui, que é o rojão. Cláudio, como é que aqui está embalado já, congelado e tal, mas está pronto para ir para o braseiro. Para o braseiro. Conta para nós aqui a história do rojão. Eu sei que você já deu entrevista para tudo quanto é emissora e tal, já deve ter contado essa história umas 1000 vezes, mas por favor, tenha paciência, conte de novo. Obrigado. É um prazer enorme receber aqui o nosso amigo, palestrante, pesquisador, leitor e poder falar do rojão. O rojão, para falar do rojão, nós vamos nos remeter a 150 anos, maravilha, 160 anos, quando então meu avô Joaquim Silvério Ferreira fazia o rojão com carne socada no pilão. Imagine vocês, há 100, 150 anos, não existia a técnica, que é a tecnologia que tem hoje de moer a carne. Né? Meu avô socava a carne de porco no pilão, produzida por ele mesmo. Produzida por ele mesmo. Todo mundo produzia seus porcos, suas galinhas. Aquela estrutura de economia de subsistência das Nós famílias. tivemos aquela aula de tropeirismo que você deu na faculdade e falar disso é nos remeter a essa época. Esse período, Então, ele socava-se no pilão a carne do porco, ele in natura, verde, diferente da paçoca de carne, que a paçoca de carne, o processo é outro, você tem que defumá-la primeiro, para daí fazer secar a carne, porque a paçoca de carne, também muito usado pelos tropeiros, eles usavam nas grandes tropas e caminhava aí dias e dias, mais longos, né? Exatamente, dias e dias com aquela paçoca, em determinadas épocas de pouso que eles comiam a paçoca, como era defumada a carne, daí passava pelo processo de fritura e de pilão, aí ele durava mais tempo. 9 ingredientes compõem o tempero, vai desde farinha de milho, a farinha de milho ela deve ser peneirada, bem fininha, depois colocava os temperos, alho, sal e etc e tal. 9 ingredientes compõem o tempero. Não vai contar tudo, porque aí é o segredo do rojão. O pulo do gato, cada chefe de cozinha tem que saber. Lógico. Né? E aí ele fazia aqueles grandes rojões, 4, 5 quilos de carne até. Que equivaleria a quantas vezes isso? E que colocava numa madeira cortada no mato, né? Uma madeira dessa grossura. Mais grossa. Uma madeira grossa. Prova aí que na foto que você viu, o rojão era do tamanho do meu avô. Meu avô era um homem magro, alto, né? E colocava aquela carne, amarrava com taboa. Uma planta aquática no rio, aqui nas lagoas, do rio, aqui muito comum aqui, né? E amarrava toda aquela carne na madeira e assava em grandes fogueiras em determinada época do ano. Aí eu vou São João, São Pedro, Santo Antônio, Natal. Vou começar umas perguntas técnicas. Aniversário. Eles assavam os rojões nessas épocas, em determinada época do ano. Eles faziam esses rojões que era uma maravilha. Primeira pergunta, uma maravilha até hoje. Curiosidade que eu tenho. A massa, ou o conceito de assar uma carne que não era moída, mas era pilada, mas chegava nessa consistência pastosa, é uma coisa próxima da kafta. Você acha que o rojão tem uma influência de alguma forma dessa maneira de fazer churrasco? Lá dos povos árabes? Eu acho que não, porque nós somos descendentes de portugueses, né? Na Ilha da Madeira diz que existe preparado uma carne lá que é parecida com o rojão. Sei. Tem cortes de carne portugueses que falam rojão. Existe aqui no Brasil, nós temos um corte da costela que se chama rojão. Esse rojão, especificamente que eu estou falando, ele se dá pelo nome, pelo formato. Tem um formato de rojão. De rojão desse de fogo de artifício. Isso, muito comum aqui na região. Fogos de artifício da região. Nas festas, principalmente. Exatamente. É tipo um foguete, tipo aqueles rojões que se soltavam em fogueiras de Santo Antônio, São Pedro, São João. Certo. Entendeu? E o tempero também, tudo tempero natural, tempero da região, não tem nada importado, né? Certo. Eu penso que não. Eu penso que a kafta é comida árabe, feito de carne de cordeiro, carne de carneiro. Sim. Somente no tempero vai alho e
sal, não tem mais nada. Aqui não, tempero todo elaborado. Mas a minha cabeça de pesquisador não me permite não ligar as coisas, porque muito da cultura portuguesa e espanhola é da cultura moura. Não, sim. É dos árabes. Então tem lá muita coisa atrás, né? lá atrás que vai passando, como por exemplo, né, uma coisa que a gente sempre fala, a comida baiana, afro-brasileira, ela é muito parecida com comida árabe. Então, no quê? Na textura, no formato. Então são outros temperos, outros ingredientes. Mas você pega um falafel e um acarajé, são primos. Você pega um hummus, que é aquela pasta de grão de bico, e um vatapá, o conceito, a maneira de preparar e de comer são parecidos, são primos, são parentes. Então, talvez, aí é provocação, né, Cláudio? A gente vai, importante provocar. Gastronomia é isso, né? O estudo isso da que é o gostoso da pesquisa, da comida, é o diferencial um do outro. Lógico. E você agregar, vezes, você agregar mais coisa, mais tempero, mais produto. Dá seu toque, sua assinatura. Claro. Outra pergunta técnica que eu queria te fazer. Lá no tempo do seu avô, já assava sobre uma grelha ou assava, por exemplo, como os gaúchos fazem, e coloca no chão e o fogo por perto vai virando? Como é que era a técnica de cocção? Assava-se tipo indígena, horizontal, dessa forma, uma madeira lá, outra madeira aqui, ia virando. Ia virando. Tá. Dessa forma que era assado. Certo. Dessa maneira que era assado. Tem uma madeira muito maior até. Sim. Madeira muito maior. Mas aperfeiçoamos a técnica. Existe a mesma característica na fabricação desse rojão, os mesmos ingredientes. Certo. Só que o que nós fizemos? Nós colocamos uma madeira torneada, eucalipto. Por quê? Quando meu avô cortava madeira no mato, trazia para casa, descascava, não pode ser qualquer madeira. Pode ser imbira branca, guatambu, caneleira, uma madeira que não passe o gosto da madeira na carne. Isso era observado desde anos atrás, tudo isso era observado. Pergunta de... E aí, nós torneamos a madeira, deixamos a madeira menor, neutra, de eucalipto, que o eucalipto não passa o gosto. O bambu não deve ser usado. Eu já vi pessoas na televisão fazendo o rojão da sua maneira com bambu. O bambu estoura. O bambu aquecida, ela dá um estouro. E é um perigo. Então, aí o bambu, rojão tem até barulho. Tem um barulho na essência. O eucalipto não. O eucalipto é uma madeira que não passa gosto. O pinus passa, o pinheiro passa. Outra pergunta de que não para de caraminholar aqui. Você já tentou fazer com madeiras que deem interferência no sabor de propósito? Não. Uma madeira para saborizar? Isso nós não fizemos. Porque tem aquela coisa, você vai defumar, você pega uma madeira específica que interfere no processo de defumação. Mais uma provocação. Mas isso é provocação de quem gosta de pesquisa e de pesquisador mesmo. E quem gosta de comer. Mesmo. E quem gosta de comer. De gordinho. Porque veja bem, é claro, e é lógico que na gastronomia também, por que não você usar uma madeira para... Claro. Isso aí é provocação mesmo, gostei. Mas especificamente no rojão não. Ainda não. Nós procuramos que permanecesse esse gosto, essa maciez que certo. Você comer um rojão. Porque tem um sabor muito particular. Muito gostoso, lá diferente. No dia da palestra, ofereceu a degustação. Aí ontem a gente almoçou rojão na casa dos primos. Nem parece ser carne de porco, né? Não, parece até que tem uma mistura. Você tem uma mistura de carnes? Aí eu acho não, porco. Só porco. Só porco. 100% porco. E a farinha de milho. E a farinha de milho. As pessoas até perguntam, mas tem carne de boi misturada? 100% porco, desde a época do meu avô, lá atrás. Tem uma acidez muito bem equilibrada. De onde vem a acidez nesse tempero? Se é que você pode contar, não sei se é um segredo. Veja bem, a carne, ela, se você fizer só de carne muito magra, você não vai ficar bom. Você tem que ter um pouco de gordura. Sim. Entendeu? Senão fica muito seco. Né? Fica muito seco. Fica sem gosto. É verdade. O gosto da carne é gordura. Assim, quando você pega uma carne que tem osso, igual essas carnes, todas as carnes com osso, é muito mais saborosa. Não tem nem dúvida. O suor que a gente almoçou hoje. Tem um osso mais saboroso. Então tem que ter um pouco de gordura, né? E esse equilíbrio do sal, do limão
entendeu? Esse equilíbrio do alho que a gente coloca, da própria farinha, ela dá mais consistência. Qualquer produto que você, qualquer comida que você for fazer, se você colocar uma farinha, é outro gosto. Claro que você tem que pôr na dosagem certa, no ponto certo. Então a liga basicamente é da gordura com a farinha e ovo. Ovo, que também tem muita água, que vai dar essa liga. Aí você tem que chegar numa textura suficiente para modelar. Para modelar, para fixar, para a carne ficar parada na madeira. E depois se amarra. Ela tem que ser fixada e depois amarrada. Quando se amarra, você começa com um nó na ponta ou você só enfia assim por dentro da massa? Você não dá o nó, nem aqui você não dá o nó, nem no final. Por quê? Porque fica difícil da pessoa depois tirar. Certo. Então, para facilitar, nós só enrolamos bem enrolado e ela já segura suficientemente para você poder assar, entendeu? Perfeito. Ela não vai cair, não vai perder o formato, nada. Né? Vai ficar nesse formato de rojão. E você patenteou esse produto? E é patenteado pelo Instituto de Indústria e Propriedade, situado no Rio de Janeiro, e também é um produto reconhecido pela Câmara Municipal. Existe uma lei que reconhece o produto como um produto do patrimônio do município. Maravilha. Cláudio, obrigado pelo papo, pela história. Quer acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade se quiser falar. A gente queria filmar um pouco do processo lá de preparo, pode ser? Pode. A gente não vai falar lá dentro porque tem o maquinário todo, vocês não vão conseguir ouvir. Mas a gente vai pegar as imagens. Eu que agradeço a sua participação, esses dias que você ficou conosco aqui. Nossa, foi rico, maravilhoso. O que nós falamos de comida, o que nós falamos... E comemos. O que nós falamos de comida e bebida não está no gibi. Desde 3 dias atrás. Foram 3 dias maravilhosos e foi um prazer recebê-lo. Nossa, o prazer foi nosso. E a cidade está aberta aqui para qualquer a gente quer outra muito oportunidade. Voltar, porque antes de fazer esse papo com o Cláudio, a gente foi conhecer as panelas de barro da Lina, vocês vão ver no outro vídeo. E aí, depois que tinha terminado de gravar, a Lina começou a contar dos pratos que ela faz, pratos típicos daqui, característicos. O Cláudio já tinha falado desses pratos, mas são coisas que você não se acha, você não encontra nos lugares. A gente tem que voltar para cá, fazer muito vídeo, muita filmagem, conhecer muito mais coisas. Muito obrigado. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Vamos então para a parte prática da coisa. Colocar a mão na massa. Uma vez a massa do rojão pronta, como falei, os ingredientes e a carne pronta, você confecciona umas bolas assim. Mais ou menos quanto de peso? 500 gramas. 500 gramas. Se você pegar direto sem fazer essa bola, dificulta para você moldar na madeira. Você deve fazer umas bolas assim, ó. Tá. Para facilitar para você moldar na madeira, para ficar bem moldado. Aí a madeira, uma vez higienizada, uma madeira de eucalipto, limpinha, você coloca a massa dessa forma e começa a fazer moldar a carne. Você vai moldando, ela vai criando um formato de rojão, aí por esse motivo é o nome, rojão. Vai moldando essa forma. Percebam que a carne está bem, muito liguenta, ó, tá rolando bem na madeira. Ela cola mesmo na madeira, né? Exatamente, tanto Heitor. Que depois de pronto, a gente tem que puxar um pouquinho, raspar com a faca e tal. Aí o barbante, o Heitor perguntou, lembra que o Heitor falou, dá um nó? Não, para facilitar para os consumidores, né, para as pessoas que vão consumir, você simplesmente coloca assim o barbante e vai girando. Se não puser o barbante, corre risco carne... dele cair. Fatalmente ele cai, ele não vai... Tá. Aí terminou. O molde, para ficar direitinho, você faz no plástico. Você vai plastificar ele, aí que vai dar o acabamento, aquele acabamento bonito. Certo. Do rojão. Aí você plastifica ele, coloca a etiqueta, ele está terminado. Quanto tempo de fogo em média? 1h30. 1h30? 1h30. É um produto que você tem que assar lentamente. Fogo baixo, só braseiro? Só braseiro, 1h30 no fogo, você vai ter um delicioso rojão assado. Põe delicioso. E que o sabor é um estouro. Valeu, Cláudio. Obrigado.